queridos estudantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Lógica de Programação. E vocês estão vendo que a nossa aula hoje ela está um pouquinho diferente, ela está ambientada em outro mundo, em um mundo mágico para se aprender sobre programação, porque hoje a nossa aula é temática. Ela é o tema Harry Potter e o Enigma das Decisões. Eu tenho certeza que se o Harry, né, o seu trio, né, que é a Hermione e o Rony, tivesse um algoritmo para poder ajudá-los em muitas das decisões que eles tinham que tomar, com certeza algumas coisas poderiam ter sido mais fáceis. Se a gente puder usar a programação para poder entrar nesse universo mágico, então que assim seja. Bora lá começar? Pois bem, Harry Potter não. Vamos pensar agora em uma atualização para o mundo contemporâneo com a professora de vocês. Que tal Thalia Santana e o Enigma das Decisões? Com certeza, essa vai ser a aula de hoje e vamos começar. Então, primeira coisa que eu tenho para dizer com a minha varinha mágica: Ensinatum Programatus. Se você não viu esse feitiço nos livros e no filme, pode ter certeza que você não viu direito. Porque agora esse feitiço acabou. Vocês sentiram aí? O brilho, tudo o que aconteceu, eu acabei de ensinar vocês a programar somente com o meu feitiço. Mas é claro que eu vou mostrar os códigos para vocês também, mas nós já acabamos de utilizar um feitiço muito mágico aqui, com certeza. Então vamos lá começar. Pois bem, programar é pura magia. Vocês já pararam para pensar nisso? É como se a gente fosse magos do futuro, que pudéssemos criar as coisas, nesse caso, não com a nossa varinha, mas sim com as nossas mãos, criando códigos, né? Programando, imaginando soluções que podem resolver o mundo. Então, vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. Então, nós também falamos com cobras, então nós somos ofidioglottas, porque nesse caso nós conversamos com a nossa cobrinha preferida, que é Python. Então, Python é Potterhead, com certeza, porque quando a gente está falando com Python, quando a gente está conversando com essa linguagem de programação, que sempre faz alusão à ideia da cobrinha, apesar do nome não ter sido em homenagem à cobra, tá? Mas sim ao seriado Monty Python. Então, nós estamos sempre lembrando, né, de como nós podemos falar com cobras. Então, nós falamos com o nosso computador, nós temos esse universo mágico que consegue fazer grandes feitiços sem a varinha. Então, nós temos muitas coisas legais para aprender. Então, esse é o meme da vez. Você sabe programar em Python? É isso que a cobra está falando com o Harry. Vocês já sabiam disso? Na verdade, o Harry pergunta para ela: você sabe programar em Python? E ela diz: sim, claro, a Thalia me ensinou. Não sei se vocês lembram, mas a cobra era brasileira, hein? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero discutir com vocês é do chapéu seletor. Se você fosse para Hogwarts, de qual casa você seria? Então, essa é uma das primeiras situações de decisão que os estudantes que recebem sua cartinha para Hogwarts, eles precisam passar. Então, a primeira coisa que acontece quando eles chegam lá ao chapéu seletor, que precisa decidir de qual casa eles vão levar cada um dos seus estudantes. Por exemplo, Sonserina, Grifinória, Lufa-Lufa e Corvinal. Então, uma criação é como se o chapéu seletor tivesse um algoritmo na sua cabeça, que de acordo com as características de cada um dos estudantes, ele acaba decidindo para qual casa ele vai levar. Então, por exemplo, da Sonserina, se são pessoas mais ambiciosas, da Grifinória, se são corajosas, Lufa-Lufa, se são amigas, né, se são leais, Corvinal, se são inteligentes, são características que são levadas em conta na hora da escolha, né, de cada um dos estudantes para as casas. Então, imagine que é a mesma ideia de um algoritmo que faz essa seleção com algumas estruturas que nós já estudamos, como if, elif e else. Então, é o se não, e a gente tem o se e o se não junto, né? Então, se não, se, que tem uma condição que vai acontecer. Então, se não e o se não, se, são condições que podem ser utilizadas aqui. Mas eu vou mostrar para vocês o código e vou mostrar executando esse algoritmo, é claro, para a gente aprender muita programação. Então, este aqui é o código que vocês estão vendo aqui na tela, que representa o nosso algoritmo do chapéu seletor. Primeiramente, ele passa algumas informações, como bem-vindo a Hogwarts, e pergunta qual é o nome do estudante e a principal característica. E com base nisso, nós temos ali um primeiro if, depois mais 3 elifs para as casas de Hogwarts, né? E o último, que é o else, quando o chapéu ainda não conseguiu definir de qual casa ele é, caso seja uma opção diferente da que foi informada, que faz a comparação com cada uma das casas. Mas vamos ver isso aqui na prática?
E este aqui é o algoritmo do chapéu seletor feito em Python. Neste caso, como eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, nós temos as principais características como coragem, esperteza, lealdade e inteligência. Com base em cada uma delas, neste caso aqui nós temos os ifs, que faz a verificação. Por exemplo, se a casa, neste caso aqui refere-se à característica que a pessoa informou, for igual, que é um operador de comparação, e for igual a coragem, nós temos, então, bem-vindo à Grifinória. Depois, um elif, que nesse caso é um else if. Se a casa tiver, então, esperteza como a característica, Sonserina. Depois, sucessivamente, lealdade, que é lufa-lufa. E, por último, temos aqui inteligência, que é corvinal. Mas, nesse caso, Thalia, por que eu não coloquei aqui direto o else para, por exemplo, corvinal, que era a última casa que faltava? Porque eu queria fazer a questão de um caso de teste. E, por exemplo, se eu digitasse coragem com C minúsculo? Perceba que aqui eu passo exatamente como eu desejo, eu passo coragem com C maiúsculo. Então, qual que é a diferença que nós temos aqui? Então, se eu colocasse coragem com C minúsculo, haveria um problema. Então, nesse caso, a gente deixou o else, que para caso a pessoa digite algo diferente do que aqui está estabelecido, então vai dizer que o chapéu ainda está pensando. Então, esse é o nosso caso de teste para o algoritmo. E claro que nós poderíamos criar outros casos de teste ou mesmo adicionar outras características. Por exemplo, se for coragem e amizade, enfim, ou coragem ou amizade, então poderia fazer uma verificação dos operadores no sentido de e ou poderia utilizar mesmo o operador não, a gente utilizaria o nosso código aqui. Mas vamos ver funcionando? Então eu vou colocar aqui o F5 e vai rodar o nosso código. Então, aqui o meu código executando. Então, bem-vindo a Hogwarts. Iremos lhe selecionar para sua casa. Informe seu nome e principal característica, sendo coragem, esperteza, lealdade e inteligência. E eu, claro, que já fui selecionada para minha casa. Então, a minha característica é tarananã, inteligência. E nesse caso aqui ele pediu o nome, né? Então, vou colocar Thalia e inteligência. E lá nós tínhamos, um input.split, por isso que a gente vai colocar a leitura tudo em uma linha só. Então, bem-vinda a Corvinal. E o nosso código está funcionando para o chapéu seletor. Mas vamos aprender outro exemplo? Mas e se a gente tivesse outra situação? Quero ver quem lembra desta frase muito icônica dos livros e do filme, que diz: cabelo ruivo, veste de segunda mão, então você deve ser um Weasley. Essa foi a frase que o Draco Malfoy falou para ele. Então, se a gente puder utilizar essas características para construir um algoritmo com base nas informações do Rony, para dizer então quem são os Weasley, é claro que essa frase do Malfoy não foi muito boa, hein? Não gostei do Malfoy, viu? E aí, o que acontece? Nós podemos criar um algoritmo com base nisso aqui. Como a gente pode criar? Vamos programar mais um pouquinho? Vou mostrar a prática para vocês. Nesse caso aqui, ó, mais uma cobrinha. Nesse caso não é a Nagini, mas a gente vai programar. Agora sim, este exemplo aqui que vai verificar a nossa fala que nós já dizemos ali do Draco Malfoy, para se referir, à fala icônica, que ele diz em relação ao Rony. Então, quando ele vê ele. Então, o que acontece? Esse algoritmo aqui ele é bem mais simples que o outro, porque ele só tem um if e um else. Mas para demonstrar aqui outra característica interessante, que podem ser passados outros elementos dentro do split, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês. Então, nesse caso aqui tem um print que vai dizer assim: já estamos avistando Malfoy no beco diagonal. O que será que ele vai falar? E aí a gente tem duas variáveis, então HP1 e HP2, tá? E tem um input.split. E nesse caso aqui ele vai quebrar onde tiver a vírgula e, consequentemente, um espaço. Então, quando ele fizer essa quebra aqui, é onde ele vai ter o separador, que não precisa ser necessariamente um espaço em branco, pode ser outros separadores, como nesse caso aqui eu coloquei uma vírgula. Ou poderia ser um arroba e assim sucessivamente, certo? Nesse caso aqui, o que vai ser as informações, né? Se aparecer, na primeira aqui, cabelo ruivo e vestes de segunda mão, então vai imprimir a frase: você deve ser um Weasley, bem assim como ela foi dita. E aí, o else, nesse caso, vai dizer: ele ainda não os viu. Então, quer dizer que ele não falou isso aqui ainda. Então, como essa frase ela vai ser dita, então ele vai verificar justamente as palavras que o Malfoy vai dizer, né? Então, para poder fazer essas características. Mas vamos ver o código funcionar? Vou apertar F5 aqui na tela, tá? E vai aparecer aqui. O que será que ele vai falar? Então, vou colocar exatamente cabelo ruivo, vestes de segunda mão. Tá vendo que eu coloquei aqui uma vírgula e um espaço? E vou dar Enter.
Aí ele disse, você deve ser um Weasley. E se eu quisesse colocar um outro código diferente, também poderia colocar, então ele faria o teste, né? Mas neste caso aqui, a gente voltou aqui, né? Else, ele ainda não os viu. Se eu pudesse colocar aqui, por exemplo, vou dar um F5 e vou colocar aqui Lord Voldemort. E vou colocar aqui o menino, colocar aqui a vírgula, né? O menino que sobreviveu. Ele ainda não os viu. Bacana, né? Então, espero que vocês tenham gostado muitíssimo dessa aula, desses exemplos aqui bastante que se envolvem com Harry Potter, que se envolvem com Thalia, que é a bruxinha que vocês estão falando aqui hoje, que conversa com cobras, que conversa com Python. Espero que vocês tenham gostado desse material, que vocês tenham se divertido com essa aula e um grande beijo. Tchauzinho!